Amém? Então diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Fala comigo: espírito, alma e corpo. Porque a obra que Deus faz é completa, querido. Amém ou não amém? Porque às vezes as pessoas vêm para a igreja e tem algumas coisas na vida delas que ela permite que continue. Porque eu não sei. Porque a ação de Deus é completa. Nossa vida, depois está com um efeito violento. Hoje está bravo. Nem aqui não. Troca de posição para ver. Então, Deus, Ele precisa de liberdade para trabalhar na sua vida. A gente começou a falar aqui sobre sobre o desenvolvimento do homem interior, é que nós somos um ser espiritual, por isso precisamos de treinamento espiritual. O novo ser, a nova pessoa que apareceu na tua vida, precisa de treinamento espiritual, precisa da congregação, porque se eu não tiver essa parte espiritual, o meu homem espiritual não vai crescer e eu não vou aprender a lidar com as coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo têm uma atração. Você sabia disso? Então, o crescimento espiritual, que é essa atração desse momento de presença do Espírito Santo, que me alegra e me agrada. Porque eu preciso ser atraído para a presença de Deus. Então, sem ser espiritual, eu não sou atraído para a presença de Deus. Por isso que antigamente eu vivia distante, eu não tinha esse relacionamento e nem tinha o prazer que eu tenho hoje de estar na igreja. Está chegando a hora, vou para o culto, vou buscar a Deus. Nada. Esse que está aberto aqui? É o que está aberto. Eu vou salvar ele de novo. Mas está com... Tem que abrir. Tem inimigo, né? Não, Tá com esse nome, eu acho. tá não. Esse é o outro. Desenvolvendo o Espírito. É isso aí. Esse aqui? É isso aí. Deixa aberto aí. Agora eu vou salvar ele lá. Tecnologia. Então, se Deus tiver essa liberdade, sabe, querido? Essa liberdade de trabalhar no teu homem interior. A gente leu vários textos aqui a respeito da visão que Deus tem. A gente vai gastar um tempo ainda, porque na verdade o foco, querido, é eu mostrar para você a importância do batismo no Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo começa com um novo nascimento. Porque se não houver novo nascimento, não tem uma base para Deus habitar. Porque ou a pessoa não nasceu de novo, ou não acredita nos dons do Espírito Santo. Porque no livro de Atos, capítulo 19, abre Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. É porque tá retorno. O retorno tá pegando. Está pegando não? Tá pegando, na verdade. Atos 19. Está dando um efeito ferrado. Tem um assunto aí extremamente importante para a igreja. Amém? Verso 1 diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou em Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe. Ouvimos que existe? Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que foste batizado? Responderam: no batismo de João, batismo de arrependimento. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele,
a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Veio sobre eles o Espírito Santo. Mas depois que eles descobriram que existia o Espírito Santo, porque até então eles não sabiam. Então eu não recebo as coisas de Deus, primeiro, se quiser anotar aí, se eu não valorizar, se eu não me dedicar, porque as coisas de Deus exigem dedicação, porque tudo que é mais sério, você tem que ir buscar, você tem que mergulhar. Conta certa ilustração que 2 fazendeiros, eu sempre conto essa ilustração porque isso se resume à vida espiritual, de que 2 fazendeiros conversavam sobre o seu laranjal, um dizia que era doce, outro dizia que não. Ah, a minha laranja é doce, outra, a minha laranja é azeda. Não, a minha laranja é doce. Aí um dos fazendeiros passou na cerca e falou, ele se gaba tanto que a laranja dele é doce, deixa eu pegar uma aqui e vou experimentar. Aí quando cortou, a laranja era azeda. Ele, tá vendo? A laranja dele é azeda igual a minha. Aí levou a laranja e foi lá. Seu fulano, se tu falou que a tua laranja é doce, aqui ó, peguei uma laranja na tua cerca ali, azeda pra caramba, a mesma coisa da minha. Aí ele falou, onde tu pegou essa laranja? Ah, lá na beirada da cerca. Aí ele falou, tu acha que eu vou deixar a laranja doce na beirada da cerca? Laranja doce está lá no meio do pomar. Quem quer as coisas de Deus tem que ir mais profundo, amém ou amém? Porque quem vai na praia, criança é que fica na beirada. Porque isso é tão sério que os discípulos não tinham pescado nada. E Jesus falou, lança a rede mais profunda. E eles lançaram, pescaram uma grande quantidade de peixe. Porque Jesus mandou eles ir mais profundo. Ovelha, tem que ir mais profundo. Amém ou não amém? Porque está nascendo uma geração de crente relaxado, querido, que não quer mais profundidade, não quer sacrificar nada. É agora o crente sofá. E outra coisa, se conforma de não receber as coisas de Deus. Se conforma e começa a procurar desculpa. Nós não servimos a Deus pela nossa mentalidade. Nós servimos a Deus pela mentalidade de Deus, que é a Bíblia. Fugiu da Bíblia, nós temos que sair fora. Porque Deus tem uma mentalidade, querido, estabelecida para mim e para você. Ah, mas eu sou assim mesmo. Tudo bem, você está aqui para mudar. Posso ouvir um amém? Na versão da Bíblia, essa é a NVI. Lá no PowerPoint tem uma versão lá, já achou já? Então, bota lá na versão lá, da Bíblia transformada, de 1 Tessalonicenses. É o segundo slide aí. Isso. Diz assim, e agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, irrepreensível, fala irrepreensível. Eu não sou uma pessoa separada para Deus hoje e amanhã não. Isso não é mentalidade do reino. Pastor, qualquer coisa que aparece eu me entrego. Então o teu homem interior não está se desenvolvendo. Porque a tua carne, porque a nossa luta é contra a nossa carne. Você está ouvindo ou não? Porque ela fala alto. Então, se eu não tenho uma vida espiritual, quinta-feira, eu falei uma palavra aqui, depois a gente estava conversando, eu e a pastora em casa, qual a opinião que você segue? A de Deus ou a do mundo? Porque a opinião do mundo, o mundo tem uma opinião. Ele tem uma visão a respeito de santidade. Porque se eu começar a negociar isso, mas eu negocio por quê? Porque a minha carne pede. Porque o meu espírito fala alto a respeito do meu posicionamento, qual que eu tenho que ter. Porque eu estou crescendo nisso, eu estou me desenvolvendo, amém ou não amém? Que é por desenvolvimento. Então eu estou dando essa liberdade a Deus de desenvolver. Porque é assim que acontece.
Porque o crescimento espiritual é resultado de um relacionamento pleno com Deus. Sem um relacionamento pleno com Deus, sem crescimento espiritual. É muito simples, querido. Tu coloca uma velocidade nos teus pés. Tem jejum, tu participa. Tem oração, tu participa. Vai para o monte, participa. Tem culto de oração, você vem. Tem culto de libertação, você está presente. Culto de celebração, você está presente. Você começa a desenvolver. Porque o desenvolvimento de Deus, o caminho é esse. Aí eu começo a ficar dentro de casa. Não, hoje eu estou meio cansado. Já não vou. Porque eu já não estou mais dando ênfase à pessoa espiritual, mas estou dando ênfase à pessoa carnal. Porque espírito não tem cansaço. O homem espiritual não tem cansaço. Hoje eu não estou sentindo nada. Isso é carne. Hoje eu não estou afim de... Querido, pastor, hoje não estava ruim. Não era o pastor que estava ruim, não era você que estava ruim, querido. Desculpa falar isso. A pregação está fraca. Igual uma pessoa saiu daqui e falou que saiu daqui porque aqui não tem mais palavra. Chegou aqui cheio de demônio, irmão. Expulsei demônio para tudo quanto é lado da pessoa. A pessoa foi abençoada, prosperou. Agora fala que saiu daqui porque aqui não tem mais palavra. Meu Deus do céu. E toda vez eu viro para o Espírito Santo, mas a questão não é o local, é a pessoa. Porque se eu não começo a desenvolver o meu interior, isso aqui deixa de servir para mim. Aí eu vou buscar em outro lugar. Porque, ovelha, trocar de lugar e não trocar de mentalidade não serve de nada. Porque eu começo a ver gente sumir da igreja, antigamente eu ia atrás, agora eu ligo, cuidado, está indo por um caminho ruim. Uma pessoa me ligou para trazer problema essa semana. Sabe o que eu falei para ele? Vai para a igreja. Boa noite, vou dormir. Mas eu estou com problema. Vai para o culto. Não vem para o culto depois que é meu lugar. Tchau, irmão. Pastor, o senhor está meio radical. Não estou não, querido. Porque eu não vou ficar lançando pérola aos porcos. Você está me ouvindo ou não? Porque a gente está fazendo tudo para o crescimento das pessoas. As pessoas não querem crescer. Oi? Você está me ouvindo ou não? Pastor, vai ficar o senhor e a pastora Mary só. Não vai não, querido. Porque tem gente desenvolvendo nesse lugar. Porque o desenvolvimento traz o mover de Deus. Deus tem algo para fazer na tua vida. Amém ou amém? Fala, Deus tem algo para fazer na minha vida. Só está me fazendo crescer com a palavra. Como é que Deus vai me santificar? Espírito, alma e corpo. Palavra. Com a verdade que liberta. Mas eu não quero essa verdade. Quero uma palavra de vitória. Porque quem quer mais de Deus tem que buscar todo dia. Está meio errado aí, porque eu não consegui editar, porque o computador deu um probleminha, tá bom? Não deu problema não, o problema sou eu. O computador é novo, o problema... Você viu que o menino teve que vir aqui, porque comigo ele estava travando. Apagou tudo. Então eu não consegui editar, tá bom? Desculpa aí. Não sei se eles conseguiriam editar lá em cima. Tem ninguém lá em cima? Vai passar sozinho? Cadê o passador? Então, quem quer mais de Deus tem que buscar todo dia. Jéssica, olha aí essas telas aí para poder editar aí, que eu não editei. Eu falei com o André. Então, quem quer buscar mais de Deus tem que buscar todo dia. Fala, todo dia. Quero mais de Deus, eu tenho que buscar todo dia. Fala, todo dia. De novo, todo dia. Não, pastor, segunda, domingo. Domingo é dia do Senhor. Desculpa, querido, não foi assim que tu cresceu. E ninguém aqui cresceu, saiu lá da Mariana Bulhões, não sei se alguém aqui nasceu na Mariana Bulhões. Ninguém nasce na Mariana Bulhões e só vai comer dia de domingo. Se tem essa mentalidade, está errado. Porque talvez você só possa vir para a igreja domingo, a gente entende isso. Agora, você já tem um agravo contra você, que você durante a semana vai ter que fazer alguma coisa para comer. Porque você só pode vir para a igreja domingo. Agora, isso não pode ser mentalidade tua de só vir para a igreja domingo. Porque como criança, obrigado, você se alimentou todo dia. Você está me ouvindo ou não? Então, para que o homem interior se desenvolva, pastor, eu não tenho, já cheguei cansado. Eu sei que isso até é nossa carne. Porque se eu olhar para fora, eu não vou ter força mesmo para vir.
E eu vou te falar, vai aparecer um monte de desculpa na nossa vida, porque a gente vai falar, Deus entende. Para com isso, não pensa assim não. Deus entende, porque Jesus mandou chamar o pessoal lá, vem para ser, ele, eu fiz isso, tenho isso, estou aquilo. Jesus, eles tinham a desculpa, Deus não entendeu a desculpa deles. Deus até concordou, mas não aceitou. Então eu preciso desse desenvolvimento. Eu não posso vir, então você tem que de alguma forma fazer alguma coisa, onde você estiver, para buscar a Deus, para você crescer. Fala amém aí. Ou em casa, no seu devocional, ou no teu trabalho, você tem que fazer alguma coisa. Fala, eu preciso fazer alguma coisa para buscar Deus todo dia. Porque eu tenho que sair dessa mentalidade de vir buscar Deus domingo. Isso é Roma, irmão. Roma vai para a igreja, vai para a missa domingo de manhã, e depois passa o resto da semana só. Isso é Roma, nós não somos romanos, nós somos de Jerusalém. Roma que tem essa mentalidade. Porque eu quero mais de Deus, mas eu não quero fazer a minha parte. A Giovana está ali, quando tem reunião, ela está no culto, desde o dia que ela saiu. Quantos passaram no encontro? Um montão que passaram com ela. Vários. Mas ela ficou. E o montão que passou com ela, tchau, já foi embora. Quantos anos você tem, Giovana? 14 anos. Uma reunião de oração, ela está aqui, de libertação, celebração. Por quê? Eu quero mais de Deus e tenho que buscar. Não, Deus vai vir até mim. Pô, vamos parar com isso, irmão. A gente precisa parar com isso. Essa mentalidade diabólica precisa ser desfeita da igreja. Você está me ouvindo ou não? Porque é parceria. Porque quando eu me coloco a buscar a Deus, Deus se coloca a se apresentar. Porque aquele que me buscar vai me encontrar, se me buscar de todo coração. A questão é que às vezes a gente está dividindo o nosso coração com um monte de coisa. Eu vou para o culto de manhã, mas não vou à noite. Para com isso, irmão, isso é religião. Não deixe isso tomar a tua vida, não. Não, deixa eu ir para o culto de manhã, vim de manhã, à noite eu não venho. Tem a mesma outra palavra. Eu não posso vir. Tudo bem, é diferente. Mas o homem interior, o desenvolvimento da pessoa que nasceu de novo aí, depende. Eu dou uma refeição fraca toda semana. Só dou uma refeição mais forte no domingo. Vai viver fraco. Aí a Bíblia diz lá em Efésios capítulo de número 6, verso 10, fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Se tem alguém que pratica esporte aqui, sabe, para se fortalecer tem que malhar todo dia e tomar aquele suprimento todo dia, sim ou não? É assim que funciona. Senão não está fortalecido. A grande questão que a Bíblia diz lá no livro de Efésios capítulo 6, verso 13, que o dia mau virá para qualquer um. A questão é que tem muita gente que está despreparado para o dia mau. Fortalecei-vos no Senhor para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas contra principado, potestade, poder e domínio. E depois de fazer tudo, buscar, permanecer inabalável, para vencer o dia mau. O dia mau chega, eu estou mal alimentado, vou ter força para brigar? Não. Porque a questão não é o que acontece contra mim, é como eu estou. Essa que é a verdade. E toda proposta do diabo, pastor, não fala de diabo, não, o diabo é o inimigo da igreja, querido, o inimigo da salvação. Toda proposta do diabo é manter você fraco, porque aí o território é dele. Por isso que a Bíblia fala para desenvolver em todo espírito, alma e corpo, porque o ser espiritual é treinado espiritualmente. Anota aí, o ser espiritual é treinado espiritualmente. Porque a gente faz um monte de coisa do nosso dia a dia. Está errado? Não. Agora, está errado se eu só faço coisas do dia a dia. Treinamento espiritual fora.
Só coisa física. Pastor, não tenho tempo nenhum. Eu estou sem tempo para vir para a igreja, mas estou bem, graças a Deus. Porque o ser espiritual está sendo treinado. Agora começa a não vir para a igreja e não treinar o ser espiritual, daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Está na mão do demo novamente. Semana eu mandei uma mensagem para uma pessoa, falei, você não está vindo à igreja, cuidado, para tudo aquilo que Deus já tirou da tua vida, o diabo não botar de volta. Porque lá no livro, quem conhece sobre o filho pródigo? Te dá um dever de casa, leu sobre o filho pródigo. É Lucas capítulo 15. Diz que ele estava em casa, mas a mentalidade errada, saiu de casa, foi para lá, perdeu tudo, depois voltou para casa, mas foi para lá e perdeu tudo. Porque a primeira coisa que o inimigo fez foi tirar ele de perto do Pai. Porque para destruir tem que tirar perto do Pai. Você está me ouvindo ou não? Então eu preciso desse desenvolvimento, porque eu estou tendo a oportunidade de crescer. Fala, eu tenho a oportunidade de crescer. Você está tendo a oportunidade de crescer, amém ou não amém? Porque as verdades estão liberadas, querido. Porque o novo nascimento é para ampliar a visão espiritual. Deus quer ampliar a tua visão espiritual. Sem esse novo nascimento, como que Deus vai fazer isso? É que Deus vai conversar contigo sobre coisa espiritual. Querido, eu vou falar um negócio, não deveria, mas eu vou falar. Quem fica com raiva de palavra espiritual é quem não é espiritual. Só isso. Tu já escutou nessas igrejas o pessoal falando, bate papai? Já? Fala Deus! Fala pastor! Está gostando, né? Manda mais, pastor. Então, falta de treinamento espiritual leva as pessoas a ficarem com raiva da palavra. Atos capítulo 6 fala de Estevão. Fala de quem? Estevão estava pregando a palavra. Ele pegou o livro do Gênesis e foi discorrendo para os judeus. Sabe o que fizeram com ele? Apedrejaram ele. Só porque ele estava pregando a palavra, o verdadeiro evangelho, e curando os enfermos, expulsando o demônio. O que fizeram? O texto diz que eles ficaram rangindo os dentes e pegaram Estevão e apedrejaram. Só porque Estevão estava pregando a palavra. Porque quem não é espiritual não entende coisa espiritual. 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo disse, eu quis falar com vocês como adulto, mas vocês não podem ouvir, porque vocês não são espiritual. Vocês são da igreja. Porque tem que haver essa transição. Porque senão eu vou continuar tendo o mesmo comportamento. Se não há abertura para Deus, para que eu possa enxergar coisas espirituais, eu vou ficar passeando na igreja, daqui a pouco eu estou fraco de novo. Aí estou fora, porque eu não tive um real encontro com Cristo aquele tempo que eu fiquei na igreja. Eu estava escutando uma pessoa essa semana, foi sábado, falando um monte de asneira. Não, agora eu sirvo a Deus no meu quarto. Tranco o quarto, vou lá e falo com Deus e oro. Falei, tá. Aí falando da igreja, falando da pastora, que ele estava isso e aquilo, falei, o cara ficou na igreja e não aprendeu nada. Porque o pior lugar para se perder tempo é dentro de igreja. Fala para mim, o pior lugar para se perder tempo é dentro de igreja. Porque senão, querido, daqui a pouco eu estou na mão do inferno novamente. Ah, pastor, não aguentei. Domingo nós lemos aí João capítulo 3. João 3, que diz, Jesus respondeu. Quem respondeu? Olha só, o assunto era a respeito de reino de Deus. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, eu até sublinhei, não pode ver o reino de Deus. Então, se eu não ver o reino de Deus, eu não vou me importar com ele. Porque eu não estou vendo. Pastor, qual é o final da humanidade? Não sei, tem crente até que responde isso. Deus é que sabe. Qual é o final da humanidade, querido? O final da humanidade é calabouço, o elevador desce ou sobe. Não, vai para o purgatório. Tem crente com essa mentalidade até hoje. Se tiver algum aqui, vamos ali em cima ali que eu vou resolver isso contigo ali, na moca de pau. Pastor, quando morrer vai para o purgatório? Depois vai dar conta lá. Aí fulana vai interceder para ver se... Porque santidade ali fora é obra e não crença.
Tem que tirar essa mentalidade. O elevador sobe ou desce. Ué, mas eu estava na igreja. É? Gente da igreja vai pegar o elevador para baixo também. Porque está perdendo tempo, perdendo oportunidade. Não tem nada que fale com a pessoa que ela abra o coração para se entregar a Deus. Não tem nada. Volta a fazer as mesmas práticas de antigamente, rapidinho assim, ó. Cai nessa cilada do diabo chamada internet aí, tem um montão caindo aí. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Então, eu vejo o reino e recebo por fé. A nossa parte é receber por fé. O novo nascimento, nascer de novo, é recebido por crença. Pastor, isso é básico. É, mas a igreja está perdida nisso. Porque quando tu olha o comportamento da igreja, é um comportamento fora dos padrões da Bíblia. Cada um indo pelo próprio caminho, fazendo o que quer. Porque tu olha lá no livro do Gênesis, o texto diz que Noé estava pregando, mas cada um indo pelo seu próprio caminho. Quando chegou um dia, veio o dilúvio. E o povo estava despreparado, porque andou pela prova da forma. A Bíblia diz que são poucos que vão acertar o caminho, mas quem é que vai acertar o caminho? Quem dá ouvido e se purifica e santifica, porque esse processo de Deus, entre Deus e o ser humano, espírito, alma e corpo, é de santificação. O relacionamento com Deus é isso aí. Essa palavra santificação é separação. Então Deus quer dar um padrão à tua mentalidade, à tua alma, um padrão ao teu espírito, um padrão ao teu corpo. Que as pessoas olham, mas essa pessoa não era assim, não era assado, agora tem um relacionamento com Deus. Não, querido, agora é Deus que está dirigindo a vida dela, amém ou não amém? Porque Deus está santificando. Antigamente tinha alguns que davam uma topada, já saíam uns 3 ou 4 marimbondos, agora só sai um, pastor. Bom, já venceu 2. Mas ainda sai 5 marimbondos, pastor. Aí está errado. Porque nenhum marimbondo saiu ainda. Tem que pelo menos ter saído 1, 2, 3, uns 2, um marimbondo e meio. Ih, rapaz, tem que tirar os outros também. Foi mal, Deus, desculpa. Porque esse relacionamento é por prazer. Ah, Deus vai me matar por isso? Não, querido. A Bíblia diz que quem crê não é julgado. Quem não crê já está condenado. Esse é o papel da igreja, é receber pela fé essa caminhada. Porque tem muita gente que passa tempo na igreja sem saber coisas espirituais. Aí sabe o que acontece? Não valoriza, não tem interesse, não cria raiz. Não, eu quero só ir para a igreja ouvir a palavra. Posso sentar no meu cantinho ouvir a palavra? Mas para quê? Fica em casa. Compra uma Bíblia, lê a Bíblia e pronto. Mas na verdade Deus não está querendo isso. Deus está querendo te desenvolver. Deus está querendo o teu desenvolvimento. A mesma pessoa que se converteu ontem sem saber nada de Deus é quem vai estar pregando aqui amanhã. Posso ouvir um amém? É isso que Deus quer, querido. É isso, Deus só quer isso. Que as pessoas se posicionem para fazer a obra. E como? Cresce. Qual é a criança aqui que vai vir limpar a igreja aqui? Mas a irmã virou para mim e falou: pastor, fala com a irmã que pelo menos para limpar a igreja eu estou disponível. Ou é as crianças que vão vir? Não, a criança fala: mamãe, deixa que a igreja essa semana quem limpa sou eu. A criança nem vem, ela vem aqui e suja mais. Então como é que a obra vai ser feita? Por quem está desenvolvendo. Você está me ouvindo aqui ou não? Ih, pastor, me colocou na parede. Então vou tirar da parede. Então eu estou me desenvolvendo se eu estou fazendo. Anota aí. O desenvolvimento é fazer. Eu passar a vida toda. Não, eu estou magoado. Irmão, você está magoado com alguma coisa? Acerta isso. Alguém falou uma palavra para mim que eu não gostei. Irmão, acerta isso. Ah, o líder do ministério tal, acerta isso. Agora, você ser impedido de fazer a obra de Deus cada dia é sinal que você não está se desenvolvendo. Ui! Ah, eu não gosto do jeito de fulano. Muda fulano, você, pelo teu comportamento.
Porque o maior confronto de uma pessoa que se comporta errado é você se comportar certo. Ui, meu coração está batendo forte, estou alegre de pregar. Ah, mas eu não estou gostando. Mas então vamos embora, domingo que vem vai ter 3 ou 4 só aí. Esse negócio de desenvolver o homem interior é mais sério, irmão. As coisas com Deus é séria. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala, as coisas com Deus é séria. Não está em tempo de brincadeira mais não, meu irmão. O cara acorda de manhã e cisma que vai bombardear outro país. Será que você não está vendo o Apocalipse? O cara está bombardeando outro país, milhares e milhares de pessoas perdendo tudo, eu nem vejo jornal mais. De tanta dor no meu coração que eu estou sentindo por aquele povo. Só porque o cara acordou com vaidade, estou desarmando a Ucrânia. Ah, eu com a mão na tua cabeça, hein? As coisas de Deus é séria. Você está me ouvindo ou não? Ah, pastor, mas eu quero oba-oba. Então tchau, querido. Eu vou pregar coisa séria para você. Cadê a internet? Vou pregar coisa séria na internet aí. Pessoal que está aí da igreja, que é da igreja, está longe, Edilane, Silvio, é isso aí. A batida é essa. Eu não posso ter pessoas que passam tempo na igreja sem saber coisa espiritual, porque o desenvolvimento é valorizado por quem enxerga. Alô? Você está me ouvindo ou não? Só se desenvolve quem valoriza, e só valoriza quem enxerga, porque eu sei qual é o peso e o valor de uma palavra ministrada para a transformação da minha vida, porque o processo de Deus é de santificação na minha vida. Então eu passei já um montão de tempo na igreja, eu não mudei nada. Tem alguma coisa que está errada, porque eu não estou me desenvolvendo. Mateus capítulo 4, verso 16, e diz: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz do Senhor. Daí em diante Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Um povo que estava em trevas viu uma grande luz. Um povo que estava no vale da sombra da morte resplandeceu a luz do Senhor. Deus veio para iluminar a tua vida, amém ou amém? A presença de Deus, a vida espiritual. Agora você tem fome e sede da palavra, amém ou amém? Você não vai ser só uma pessoa que vem à igreja, mas é uma pessoa que faz a igreja acontecer, a pessoa que salva as famílias. Ali tem um prédio ali, a maior igreja da Coreia, a maioria é apartamento, a maioria da Coreia. E onde começou essa igreja do Pyongyang, era um local que só tinha apartamento, e famílias em apartamento, e aquele pessoal lá do Oriente é meio reservado, sabe como é que é? Sabe o que eles começaram a fazer? O interesse deles pelas almas era tão grande, que eles paravam na porta, no hall do elevador, para vir uma mãe com uma sacola, para eles pegar a sacola, para ajudar a levar, só para convidar para ir numa célula, porque havia interesse na salvação das pessoas. Porque quem é salvo tem interesse em salvação de pessoas, em prazer, porque é um pedaço de nós que está lá fora na mão desse derrotado do diabo. Nós somos uma pessoa só, amém ou não amém? Então precisamos crescer nisso, sabe, querido? Porque o desenvolvimento é valorizado por quem enxerga. Atos capítulo 9, 17, 18, diz: então Ananias, falando do apóstolo Paulo, que foi um dos caras que mais ganhou alma no Novo Testamento. Mas o que aconteceu com ele? Nasceu de novo. Então Ananias foi entrando em casa, impôs a mão sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou e foi batizado. Tu vê que o processo da vida de Saulo foi esse: ele teve uma visão, ele caiu do cavalo, ele estava indo perseguir, matar os crentes. Jesus apareceu para ele, ele ficou cego. Jesus falou: entra na cidade que vão te falar o que fazer. Ele ficou cego, foi orar e jejuar. Foi fazer o quê? Fazer coisa espiritual. Porque quem quer visitação espiritual tem que fazer coisas espirituais.
Ele foi orar e jejuar, e ele estava cego, tinha ficado cego. E Ananias apareceu porque ele estava orando e Deus falou para ele que Ananias ia curá-lo, e colocou a mão sobre ele. Mas Deus queria duas coisas na vida dele, porque é isso que a gente vai falar ao longo dessa série, só vai ser essas duas coisas. Duas coisas. Deus queria que ele nascesse de novo, perdesse a cegueira espiritual, que ele visse o reino de Deus e que ele fosse cheio do Espírito Santo. Falou para ele: Saulo, recebe a tua visão de volta. Caiu umas escamas e seja cheio do Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo. Quero essas duas coisas. Tem duas coisas que Deus quer para a igreja: novo nascimento e cheio do Espírito Santo. Essas duas coisas. Não é muita coisa não, porque a nova aliança é de Espírito. E você vê que o apóstolo Paulo, ele pregava o Evangelho, ele era um cara que ele perseguia quem pregava o Evangelho. Sabe por quê? Porque não tinha tido um encontro com Cristo. Ele não sabia qual era o valor do reino de Deus. Você tem prazer no reino de Deus? Fala amém. É porque você agora nasceu de novo, amém ou não amém? A pessoa espiritual, Jesus tem acesso à tua vida. Fala, Jesus tem acesso à minha vida. Por isso, porque a nova aliança é de Espírito. Então essas duas coisas, Deus quer para nós. Novo nascimento, que a cegueira espiritual caia por terra na nossa vida, que nós nunca mais vamos voltar a ser quem nós éramos, porque agora nós estamos enxergando o mundo espiritual, nós estamos indo para a glória de Deus, onde Jesus Cristo está assentado à direita do Pai, amém ou amém? Daqui a pouco nós vamos chegar aí, Senhor, daqui a pouco nós vamos chegar aí, fica tranquilo, nós vamos chegar aí. Deus está de olho, Deus te dá algum sorriso quando a gente fala isso. Essas duas coisas, que você tem uma visão espiritual, que agora você é uma pessoa espiritual, que tem visão espiritual, que valoriza o espiritual, porque Paulo ficou cego para esse mundo, para enxergar o mundo espiritual. E quando Ananias orou por ele, um discípulo de Jesus, que recebeu uma revelação de Jesus, porque esse é o relacionamento de Deus, e ele falou, sabe o que ele falou para Jesus? Falou: Senhor, mas esse aí não é aquele que a gente ouviu falar, que persegue os crentes? Ele é ele mesmo, mas agora ele vai ver o quanto custa padecer pelo meu nome, porque ele foi vaso escolhido, fala, vaso escolhido, para levar o meu nome nos gentios. Você é vaso escolhido para a manifestação de Deus, querido. Deus está levantando você para isso. Posso ouvir um amém? Fica de pé. Que uma visitação de Deus não é de graça. Deus tinha um propósito. Eu quero que individualmente, você feche os teus olhos agora. Você que pode ficar de pé, né? E aí, Sabrina, vai apresentar aí, Danilo. Que benção, né? Isso aí, Danilo. Eu quero que no particular, você feche os teus olhos, querido. Você fala com o Espírito Santo. Porque o dia que ele se apresentou diante de Saulo, ele se apresentou por um projeto. Projeto, visão e unção. Ele se apresentou diante de Saulo. E Saulo perguntou a ele o que fazer. Porque se Deus não conseguiu gerar uma expectativa no teu coração, Ele hoje vai gerar. Porque eu e você que precisamos ter fome e sede de Deus. Porque aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. A porta está aberta para você ser espiritual. A Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 10, entrai pelo novo e vivo caminho, que foi consagrado pelo sangue. Você pode sair daqui hoje cheio do Espírito Santo de Deus, que é isso que Ele quer. Deus quer isso.
Feche teus olhos, querido. Tem esse momento com o Espírito Santo. Você é um ser espiritual, de tratamento espiritual. O dia que eu parei de fumar foi quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Quando Ele falou para mim: você nunca mais vai fumar. Porque Deus, a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore, querido, que não seja do conhecimento de Deus. Deus quer um profundo contigo, querido, muito maior. Dá essa liberdade de ter esse profundo contigo. Oh, labachuri andarabaxê. Oh, chacantarabaxê, cantarabaxá. Dá essa liberdade de ter esse profundo contigo. Fala para Ele: Senhor, se eu tenho liberdade de ter esse profundo comigo. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós temos tanta coisa para falar, Senhor, mas precisamos levar a vida espiritual a sério. Senhor, que essa palavra seja entendida pelos teus filhos, desse desenvolvimento desse homem interior, que não há mais tempo para uma igreja ficar igual uma gangorra, meu Deus. Cresce, não cresce, cresce, não cresce, cresce, não cresce. Chega, meu Deus. Chega de corações endurecidos, onde a tua palavra não tem liberdade, Senhor. Porque o homem interior desenvolvido, a tua palavra tem liberdade e há crescimento e desenvolvimento espiritual, onde pastores, pastoras, mestres, apóstolos, profetas, uma geração vem sendo levantada, meu Deus, para a continuidade da tua igreja, Espírito Santo. Cantalabachire, cantarabachire. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Fica nesse miudinho com Ele. Fala, querido. Fala, Espírito Santo. Dá essa liberdade a Ele de se aprofundar. Teu coração, meu coração está ardendo aqui, querido. Deus está ampliando você. A nova aliança é uma aliança de espírito. Jesus falou: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. É uma aliança de espírito. Ninguém precisa forçar mais a barra contigo. Você tem prazer de vir para a igreja, você tem prazer de evangelizar, você tem prazer de jejuar, você tem prazer de orar, você tem prazer de adorar. Você entra aqui e mergulha na adoração, porque teu homem interior está sendo desenvolvido, está crescendo, está crescendo. Alabaxere, cantarabaxere. Quando Saulo teve encontro com Jesus, o Espírito Santo, Jesus falou para ele: entra na cidade que vão te dizer o que você fazer. Querido, o teu encontro com Jesus te deu a liberdade de Deus falar com você o que você precisa fazer.